Olá, meus queridos, tudo bem? E daí, como estão? Estão estudando bastante, assistindo nossas aulas, entrando lá no Classroom para ver as atividades propostas? Isso mesmo, vamos entrar lá e vamos estudando, é muito importante. Bom, nós vamos começar a aula de hoje relembrando o que nós vimos na aula passada. Vocês lembram o que foi? Vocês lembram que a gente falou sobre fotoação? Aquela fotografia feita da arte efêmera de alguns artistas? Lembram que nós demos mais uma olhada em alguns estilos de arte efêmera, como a instalação, a performance? Lembram disso? Então, hoje, pessoal, a gente vai entrar com um novo assunto, que é bem interessante também e que está no nosso dia a dia, está aí na nossa vida, né? Acordamos com isso e vamos dormir com isso, e vocês vão ver o porquê. Vem comigo. Olha só, vamos trabalhar um pouquinho sobre arquitetura. Conhecem arquitetura? Claro que conhecem, não é, pessoal? Está na nossa vida, a nossa casa, por exemplo, é arquitetura. Já pensaram nisso? A escola em que a gente frequenta, que hoje não estamos podendo ir, infelizmente, não é? Então, isso é arquitetura. Vamos ver, então? Aí você fica pensando, mas o que é realmente arquitetura? É só a construção da minha casa? É só a construção daquele prédio em que eu vou estudar? Será que é só isso? O que será que tem de interessante na arquitetura que a gente vai ver hoje? Você conhece o termo linguagem convergente? Então, para a gente entender um pouquinho sobre o que é arquitetura, a gente vai ver um pouquinho sobre a linguagem convergente. O que é uma linguagem convergente? Olha só, é a linguagem que se nutre dos aspectos estéticos e poéticos da arte. Então, quando a gente fala assim, ó, em linguagem convergente, quer dizer que ela se utiliza da arte, né? Ela busca na arte informações para ela transformar isso. Vamos ver como? Está a serviço de outras demandas, como o consumismo e o utilitarismo e o urbanismo. Então, olha só, quer dizer então que a linguagem convergente, ela busca aspectos artísticos e junta com a utilidade do projeto que eles vão realizar, né? Que a linguagem convergente vai realizar. Ficou entendido? Deu para entender direitinho essa parte? Vamos dar continuidade, então, para descobrir quais são as linguagens que podem ser ditas como convergentes. Vamos ver? Olha só, exemplo de linguagem convergente é o design. Vocês já viram falar em design? Existem várias áreas dentro do design. Por um exemplo, venham aqui e vejam a primeira imagem, a imagem 1. Esta é uma imagem que fala sobre designer de interiores. É um profissional que trabalha fazendo o design do interior das residências, dos estabelecimentos em geral. Aí nós temos aqui na figura 2 um designer de paisagem. Então, é o nosso jardim, né? O paisagismo, né? E nós temos daí a figura 3, que é um designer de imóveis, né? Então, o design é uma linguagem convergente. Por quê? Porque ela se apropria de aspectos artísticos, né, e transforma isso em algo para ser utilizado pelas pessoas, né? Então, ela busca recurso, busca inspiração na arte para transformar nessas coisas tão belas que nós estamos vendo aqui, não é? E outra coisa, sim, gente, a arquitetura é uma linguagem convergente. A arquitetura também se apropria de aspectos artísticos para produzir os seus projetos. Então, olha só, nós temos aqui na figura 4, né, aspectos como linhas, formas geométricas, a gente está vendo ali uma construção mais geometrizada. Na figura 5, a gente já vê linhas mais curvas, a gente já vê linhas que trazem aquelas formas mais fechadas e que trazem aquelas linhas sinuosas, que a gente também já viu sobre isso, lembram? Muito bem. E na figura 6,
a última figura, a gente vê assim que tem umas linhas que parecem mais quebradas, né? Aquele telhado ali, um mais baixo do que o outro, né? Um pendendo para um lado, outro para o outro. Então, a gente já vê umas linhas mais quebradas. Então, veja como essas linguagens, como designer e como arquitetura, elas vão buscar na arte elementos que auxiliam na sua produção, né? Nos seus projetos. Vamos seguir em frente para descobrir mais coisas? Olha só. Então, podemos dizer que a arquitetura é uma linguagem que converge para a arte, pois possui uma preocupação estética, mas também possui a preocupação com a funcionalidade. É isso mesmo, não é? Então, a gente quer fazer um projeto, o arquiteto, né, quer fazer um projeto que fique esteticamente apresentável, que agrade os seus clientes, que agradem as pessoas. Claro que sim, né? Então ele busca as linhas, ele busca as formas, ele busca as cores, combinações, né? Que vá deixar o seu projeto super agradável e que as pessoas que olhem e o achem bonito, belo, não é verdade? É isso mesmo, por isso ele se apropria da arte e transforma tudo na sua funcionalidade, no que é preciso dentro do projeto arquitetônico, ok? Vamos seguir em frente. A arquitetura. Então, o que a gente pode dizer que é arquitetura? Depois dessas informações sobre a linguagem convergente, né, sobre do que a linguagem convergente se apropria, já de que a arquitetura é uma linguagem convergente, olha só, é a união entre a arte e a técnica de construir lugares. Existe a preocupação com o uso e o lugar da construção. Agora chegamos ali num ponto. Temos que ver que o arquiteto não vai se preocupar somente com a estética, né? Quando ele vai fazer um projeto arquitetônico, ele vai se preocupar também com o ambiente onde vai ser construído e qual a funcionalidade, né? Para que vai servir isso? Para que este projeto vai servir? Todas essas informações ele tem que ter para chegar no seu projeto, para ver se ele é viável para aquela localidade, certo? Vamos lá. Uma questãozinha. Já vamos entrar com uma questãozinha para ver se vocês entenderam essa parte aí da linguagem convergente e o que é arquitetura. Então, vamos lá. Linguagem convergente é aquela que se nutre dos aspectos estéticos e poéticos da arte. Esta afirmativa está certa ou errada? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem e daqui a pouquinho a gente vê qual é a resposta correta. Daí, pessoal, conseguiram responder?
Descobriram se a linguagem convergente se nutre da estética e da poética da arte? Descobriram? Vamos ver se é certo ou errado, então? Olha só. Certo, né, pessoal? Comentamos que, sim, se alimenta da estética, da poética, se alimenta da arte para fazer os seus trabalhos, certo? Vamos em frente, então, com mais uma questãozinha? Vou ler aqui para vocês. Em nossa aula, trouxemos alguns exemplos de linguagem convergente. Assinale a alternativa correta que a exemplifica, ou as alternativas corretas que a exemplificam, ok? Isso quer dizer, então, lembrando que pode ter uma ou mais do que uma, ok? Primeira opção, design. Segunda opção, paisagismo. Terceira opção, arquitetura. E a última opção, engenharia civil. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e relembrarem e daqui a pouquinho a gente volta. Daí, pessoal, conseguiram, lembraram que a gente discutiu as imagens que a gente viu? As imagens sempre ajudam, hein? Vamos ver, então, quais são estas? Vamos lá? O design, o paisagismo e a arquitetura, certo? Lembram das imagenzinhas que a gente viu, né? Dos designers lá de interiores, de móveis, de paisagismo, certo? E a arquitetura, é claro. Vamos para mais uma questão. A arquitetura é uma linguagem que converge para a arte, pois se preocupa, letra A, com a estética somente, letra B, com a funcionalidade somente, letra C, com a estética e a funcionalidade, e letra D, com o meio ambiente. Qual é a preocupação, então? Vou dar um tempinho para vocês lembrarem e daqui a pouquinho a gente volta.
Daí, pessoal, lembraram? Vamos ver qual é a resposta certa, então. Vamos lá. Letra C, com a estética e com a funcionalidade. Lembram? Se apropria, sim, da parte da arte, parte estética da arte, mas tem que se preocupar com a funcionalidade. Para que é que vai servir este meu projeto arquitetônico, ok? Então, vamos seguir em frente e vamos ver o que nós temos aqui. Muito bem. Aqui, pessoal, nós temos um projeto. Olhem estas imagens. É o projeto que foi feito sobre o rio Ebro, que fica lá em Saragoça, na Espanha. Olha só o que é o pavilhão ponte. Ele possui 270 metros, pessoal, de comprimento. É super comprido. Aí você olha esta imagem. Olhem bem esta imagem. Olha só a entrada aqui na figura maior, a figura 7. Olha a entrada, não parece uma nave espacial? Você não olha assim, não parece uma nave, a entrada de uma nave dessas que a gente vê em filmes de ficção científica? Parece, né? Inclusive, as laterais ali com aquele trançado, né? Parece uma nave espacial, assim, uma entrada de uma nave. Aí nós temos ali, pessoal, a figura 8, que está mostrando sobre o rio. Olhe como é que está esse pavilhão sobre o rio. Gente, olha que coisa interessante a forma que a arquiteta fez nesse pavilhão para que não ficasse parecendo uma ponte, uma simples ponte, né, sobre o rio. Porque a intenção não era somente uma ponte, mas sim, né, trazer um espaço de exposição. Olha que interessante o que esta arquiteta, que se chama Zaha Hadid, fez com este projeto. Super interessante, gente. Olhem a outra imagem, a imagem número 9, do interior ali, uma partezinha do pavilhão, né? É super futurista, né? São uma coisa muito futurista, linhas futuristas, essas linhas curvas e longas, né? Que trazem essa sensação futurista, né? Então, olha que interessante esta obra. E quando a gente fala, pessoal, que o arquiteto ele se apropria da arte, né? O que é isso? É as linhas que ele pensa. Lembra que a gente viu sobre as linhas curvas, sinuosas, retas e tudo mais? E sobre as formas também, né? Orgânicas ou formas geométricas? Quando a gente olha aqui o trabalho desta arquiteta, a gente vê muitas linhas que parecem orgânicas, não vê? Não é uma forma geométrica esse trabalho dela, é? Não é, né? São linhas mais orgânicas. E por que eu estou dizendo isso? Olha só, aqui no pavilhão da ponte, a gente já vê a entrada, que antes de chegar naquela abertura futurística de entrada ali, umas instalações da exposição já, né? Que começa por ali. E quem é ela? Essa senhora que está aqui nessa foto, né? A Zaha Hadid, certo? E aqui nós temos a parte interna, né? Uma passagem interna, onde teve a exposição, né? E foi criado para a Expo 2008, tá? Então, aqui a gente vê que é uma exposição bem tecnológica, traz bastante tecnologia. E olha só, lembra que eu falei das linhas orgânicas? Lembra que eu disse ali que tinha linhas orgânicas? E o que eram as linhas orgânicas que a gente viu? Eram as linhas que representavam os seres vivos, né? Então, as plantas, os animais, as pessoas, né? Nós dizemos que são linhas orgânicas. E olha só no que foi que ela se inspirou para fazer aquele pavilhão, gente. Se inspirou aqui, ó, nesta planta que se chama gladiolo, né? Esta planta, pessoal, é uma planta que ela cresce em volta ali do Mediterrâneo e na Ásia. Né? E ela se inspirou, olha que bonita que é, né? Essas flores, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, mas aí eu trouxe uma aqui mais aqui embaixo, ó, que mostra só a flor. Olha a posição dela deitada, se não parece as linhas que eu falei para vocês do pavilhão, né? Mais comprido, né? Que fez aquele comprido daquele pavilhão de uma ponta a outra do rio, uma borda a outra do rio, né?
vê se não parece, não lembra. Então, ela se inspirou, olha só, numa planta. Então, pessoal, o arquiteto, além de pensar na parte técnica, além de ter que olhar o local onde tem que ser feito esse projeto, pensem lá, em cima do rio, né? Então, tem que olhar toda essa parte técnica do ambiente onde vai ser feito, quais os tipos de materiais que ele vai ter que usar, né, para conseguir fazer essa construção, qual é a ideia da pessoa que está encomendando este projeto, né, o que ele quer com esse projeto. Toda essa parte técnica o arquiteto tem que fazer. Mas ele busca, né, ele busca elementos. Elementos da onde? Elementos da arte, elementos que podem estar na memória deles, elementos como as plantas, né, parte orgânica. Então, ele procura se inspirar em várias coisas para fazer o projeto arquitetônico. Inclusive, ele pode se inspirar, sim, em outros arquitetos, né? Claro, não vamos fazer, não é a cópia, pessoal, tá? Não é você copiar de outro arquiteto, mas sim você olhar e se inspirar, achar interessante aquele projeto daquele colega de trabalho, né? E se inspirar para fazer alguma obra sua. Vamos lá, ver se existe outras inspirações para estas obras. Olha só, flor de lótus. Nossa, professora, alguém se inspirou na flor de lótus para fazer uma obra? Pode ser. Vocês sabem o que é a flor de lótus? Eu acho que vocês já devem ter visto falar sobre ela. Se você já assistiu aquele filme do Percy Jackson e os Olímpios, já viram? Então, aquele filme, não sei se vocês lembram a cena que eles vão até um hotel cassino que se chamava Lotus, inclusive, e comem um docinho com o formato, né, dessa flor. E que daí eles ficam meio tontos lá, meio, né, sabendo aonde estão. Então, a flor de lótus já vem sendo utilizada como inspiração lá desde a mitologia, gente. Então, olha só o que a gente tem sobre a flor de lótus. É um signo sagrado de religiões como o hinduísmo, o budismo e o islamismo. Representa sabedoria, purificação, vida longa, espiritualidade e boa sorte. Então, eu trouxe aqui qual é o significado da flor de lótus lá, que já vem desde a mitologia, né, dentro da parte religiosa, tá? Então, a gente já vai ver por que eu trouxe isso para vocês. Olha só, aqui, ó, Templo de Lótus. Estão olhando as imagens, gente? Olha só como é parecido este projeto com a flor de lótus. Vocês viram que interessante, gente, que bárbaro esse projeto, né? Nós temos aqui na foto 19 um lado, né, que é da entrada desse templo. Aí nós temos aqui a parte de trás, né, na figura 21. Aí nós temos ali uma vista mais aérea, que é a figura 20, e a parte interna ali, que é a 22. Esse templo, pessoal, foi construído na Índia e foi concluído em 1996, ok? Então, olha que bárbaro. Eles estão juntando aqui a arquitetura com a parte religiosa. Então, isso, pessoal, também o arquiteto usa, né? Foi uma encomenda que ele colocou em prática, né? E se inspirou na flor de lótus. Se inspirou no nosso meio ambiente, né? Em algo, buscou algo que é significativo dentro das religiões, né? E criou esse projeto para ser um templo. Muito interessante, né? Para vocês verem como o arquiteto tem que ser criativo e buscar elementos, né? E juntar elementos para termos um projeto como esse. Vamos em frente? Olha só, coloquei aqui a florzinha de lótus ali do lado, só para vocês darem uma olhada, né? E verem como ficou bem parecido mesmo. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui que eu quero lembrá-los que quem fez esse projeto também foi a Zaha Hadid, tá? Então, ela também projetou esse templo aqui, né, de lótus, ok? Vamos lá. E olha só em quem ela disse em entrevista, algumas entrevistas que eu li, que ela se inspirou
em Oscar Niemeyer. Você sabe quem foi Oscar Niemeyer? Sabe? Já viu falar? É um arquiteto brasileiro, né, que fez muitas obras aqui no Brasil e fora do Brasil. E ele tinha como inspiração, sabe o que ele dizia? Ele tinha como inspiração a mulher brasileira, que ele gostava de usar linhas curvas nas suas obras como o corpo da mulher brasileira. Olha só que interessante, né? Cada um tem uma inspiração, né? Busca inspiração de alguma forma. E aqui eu trouxe só para vocês conhecerem, né? Algumas imagens. Olha lá o Museu Oscar Niemeyer, que é aqui em Curitiba, né? Olha só, o Museu de Arte Contemporânea em Niterói, certo? A igreja em Brasília, ok? Então, algumas obras do Oscar Niemeyer para vocês saberem que ela se inspirou nele também e que é um arquiteto brasileiro. Vamos em frente com uma questão. Vou ler para vocês, ok? Vamos lá. Na Índia, foram construídos templos inspirados no formato da flor de lótus. Esta flor é um significado sagrado de religiões como o hinduísmo, o budismo e o islamismo. O que ela representa? Assinale a ou as alternativas corretas. Representa sabedoria, vida longa, purificação ou espiritualidade? Vou dar um tempinho para vocês lembrarem sobre o que a gente falou e daqui a pouquinho a gente vê qual é a resposta certa. E daí, pessoal? Responderam, lembraram sobre o que a gente falou? O que a flor de lótus representa? Vamos ver então? Olha só, representa sabedoria, vida longa, purificação e espiritualidade. Todas as alternativas estão corretas, certo? Muito bem. Então, uma forma de a gente fixar
quando a gente quiser, né, saber o que significa a flor de lótus. Vamos em frente, então, com a geometria sagrada. Pessoal, o que é geometria sagrada? A gente acabou de ver que a arquiteta se inspirou na flor de lótus, né, que é algo que simboliza algumas religiões, certo? Isso, pessoal, é feito, não é de hoje, tá? Não é nessa contemporaneidade que é feito isso, já vem desde a antiguidade, né? Que as construções arquitetônicas serviam para a religião, certo? Então, essa geometria sagrada é a proposta que se compõe de elementos simbólicos que exploram, entre outros, os aspectos estruturais, a simetria, a proporcionalidade, a harmonia e o equilíbrio das formas. Então, trabalhando tudo isso, simetria, proporcionalidade, harmonia e equilíbrio dessas formas, junto com esses aspectos religiosos, a gente chama se chama esses projetos de geometria sagrada. Entendido? Olha só. Aqui, ó. Processo de criação. Quando a gente fala em processo de criação, o que a gente está falando? A gente já falou aqui que o artista se apropria da arte, se apropria de memórias, se apropria de elementos da memória, né? Ou se apropria de repente, algumas inspirações de outros arquitetos. E daí, pessoal? Mas o que é que eu tenho que fazer com tudo isso? Depois que vem essa chuva de ideias no arquiteto, o que ele faz? O arquiteto, pessoal, precisa colocar isso em prática. Né? Então, depois de todas essas ideias, todas essas turbilhões de ideias que ele tem que criar. E o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar isso em prática. Vamos colocar isso no papel, né? E daí, muitos dos projetos que eles fazem precisam, na finalização de tudo isso, né, de colocar tudo ali no papel, registrar tudo, pesquisar tudo, tudo que a gente falou ali de pesquisar o local, de pesquisar que estrutura tem que ter, que materiais tem que utilizar e tudo mais. Ele tem que colocar isso em forma de maquete. Eu trouxe aqui, tá, a estação de Afrogola, que fica lá na Itália, que foi concluída em 2017. Gente, este também é um projeto da Zaha Hadid, tá? Hoje a gente está trabalhando com os projetos da Zaha Hadid. Gente, que são muito interessantes. Ela tem muita criatividade, gente. Nossa, ela é ótima. Eu achei os trabalhos dela maravilhosos. Então, olha só. Aqui a gente tem uma foto, né, aérea dessa estação pronta. E aqui, pessoal, nós temos a maquete. Então, ela finalizou ali para mostrar para o seu cliente o que era este projeto com uma maquete, para ele conseguir visualizar melhor o que é que ela estava querendo, né, com aquela estação. Então, muitos dos arquitetos trabalham dessa forma, concluem para mostrar para as pessoas, para quem encomendou, né, o seu projeto, uma maquete. Quer dizer que todos fazem isso? Ah, professora, quer dizer então que a minha casa foi feita uma maquete antes de ser concluída ou de ser feita para quem encomendou? Não, não quer dizer que todos fazem, mas às vezes tem projetos que precisam sim da necessidade de uma maquete, certo? Mas aí na nossa casa, né, onde nós moramos, no projeto da escola e tudo mais, a gente também pode usar aqui, ó, a planta baixa. Né? Já viram falar da planta baixa? Já viram falar? Então, essa aqui, ó, o que é a planta baixa? É como se a gente pegasse a nossa casa hoje, cortasse o telhado dela, tirasse o telhado fora e olhasse lá de cima a nossa casa. Então, é o desenho visto de cima dos projetos. Né? Vejam aqui, ó, a gente vê sala, a gente vê quarto, a gente vê banheiros, cozinha, garagem, né? Na planta baixa. Pode-se colocar ou não móveis, né, dando uma sugestão de disposição de móveis, né? Mas aqui se apresenta todas as divisões da casa, do projeto, né, no caso. Se mostra todas as entradas de porta, onde vão ficar todas as janelas, certo? Então, essa planta baixa nos dá essas informações. E ela pode ser feita a partir de um desenho
feito com lápis, caneta em folha, manual, ou ele pode ser feito no computador com uma figura 30, né? Então, nós temos essas duas opções, tá? Hoje, para fazer esse projeto de planta baixa, certo? Então, olha só, quando você for fazer um projeto, tentar fazer um projeto, a planta baixa é bem interessante e lógico, a gente tem também aquele desenho das fachadas, como vai ficar a minha fachada, como que vai ser a minha parte da frente da casa, né? Que também pode ser feito aqueles esboços e tudo mais, certo? Muito bem. Vamos seguir em frente aqui, então? Podemos dizer que o processo de criação de um arquiteto envolve a parte técnica, características do terreno, impacto no meio ambiente, as condições de sua execução e a chuva de ideias, busca de inspirações, pesquisa, esboço estético, planta baixa e, quando necessário, a maquete. Ok? Ficou entendido? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos em frente para ver o que tem aqui para nós? Vamos lá? Tem uma questãozinha, certo? Vamos lá, então, vou ler para vocês. Quando os arquitetos utilizam em seus projetos a geometria sagrada, estes realizam obras. Primeira opção, simétricas e proporcionais. Segunda opção, assimétricas e irregulares. Lembra lá do que a gente falou e daqui a pouquinho a gente vê qual é a resposta certa. E daí, conseguiram responder, pessoal? Vamos ver então qual é a resposta certa? Essa tá fácil, né? Simétricas e proporcionais, ok? Certinho? Vamos em frente então com mais uma questão que eu vou ler para vocês. Geometria sagrada é uma proposta que se compõe, entre outros aspectos estruturais, a simetria, a proporcionalidade, a harmonia, o equilíbrio de formas e os aspectos religiosos. Esta afirmativa é verdadeira ou falsa? Mais um tempinho para vocês e daqui a pouquinho a gente volta com a resposta.
daí? Verdadeiro? Falso? Certo? Errado? Vamos ver? Olha só, esta afirmativa é verdadeira, certo? Muito bem. Vamos lá em frente, então, com mais uma questãozinha. E olha só, vou ler para vocês. No processo do trabalho arquitetônico, é possível se realizar modelos em 3 dimensões, digitalmente ou fisicamente, geralmente construídas em tamanho menores do que o real. Esses modelos são chamados de planta baixa, B, esboço, C, maquete, D, modelo. Mais um tempinho para vocês, daqui a pouquinho a gente retorna. Daí, pessoal, responderam? Como que é esse modelo em 3D? Como que ele se chama? Vamos ver? Se chama maquete. Lembrem, pessoal, que a maquete é algo que vai ficar como é a realidade, né? Seja ela ali na nossa frente fisicamente ou com a opção de computador que hoje também tem, né? Mas a gente vê muitas maquetes, né, reais ali, feitas fisicamente, né? Quando você passa, às vezes, numa imobiliária, até tem essas maquetes dos prédios, tudo para você ver como que fica, né? Muito bem. Vamos em frente, então, dizendo para vocês que se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre a Zaha Hadid e o Oscar Niemeyer, eu estou deixando aqui 2 endereços, ó, para vocês procurarem, que são os sites oficiais deles, tá? Para vocês darem uma olhada nos projetos magníficos desses 2 arquitetos. Certo? Tranquilinho? Muito bem. Aqui eu vou deixar 2 exercícios para vocês fazerem no tempinho que resta da nossa aula e
fica para casa também, né? Porque pode ser que não dê tempo suficiente para tudo. Muito bem? Olha só, vou ler com vocês aqui rapidinho. Vamos imaginar que você é um arquiteto e está com um projeto muito importante nas suas mãos. Sua casa. Você precisa de 2 folhas sulfite, ou do seu caderno, ou papel canson. Faça nas 2 folhas a margem com 1 centímetro da borda e deixe a lápis, ok? Na primeira folha, desenhe a fachada de sua casa. O que é a fachada, pessoal? É a visão que você tem da parte da frente da casa, ok? Na segunda folha, faça o desenho da planta baixa da casa. Planta baixa é a visão aérea de uma construção, sem o telhado. Nela encontramos as divisões dos cômodos, a localização das portas, janelas e escada, a indicação de largura e comprimentos. Se você quiser, também pode colocar os móveis, mas lembre, tudo deve ser visto de cima. Essa atividade, pessoal, vocês vão ter que deixar a lápis grafite com traço fino e leve e fazer com régua. Por favor, projeto arquitetônico precisa ser com régua, tá? Não é a mão livre, certo? Essa planta baixa principalmente. Lá o esboço da parte da frente da casa pode fazer, mas esse não, tá? Com régua. Lembre-se de postar seu projeto na sala de aula virtual, no Classroom, ou entregá-lo no retorno das aulas para quem não está conseguindo ter acesso. Certo, pessoal? Muito bem. Então, aqui nós temos toda, né, da onde a gente tirou as figuras. E a gente encerra agora a nossa aula de hoje, né? Lembrando que a gente conheceu um pouquinho sobre o que é arquitetura. Conhecemos a arquiteta Zaha Hadid, né, com os projetos contemporâneos e que se inspiram aí em formas orgânicas, né, em flores, como nós vimos, certo? Então, na aula de hoje a gente vai encerrando por aqui e eu espero vocês na próxima aula, sem falta, para a gente ver mais um pouquinho sobre arte. Até mais, pessoal!